A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. É um prazer muito grande poder estar mais uma vez na casa do nosso Deus, celebrando o seu nome, na igreja louvando, revendo nossos irmãos. Nós louvamos a Deus porque o nosso Deus, Ele é muito bom, né? Tem cuidado de cada um de nós, tem nos preservado, tem nos dado força para ver os problemas, dificuldades. E aqui estamos para celebrar o nosso Deus. Estamos felizes em poder rever os nossos irmãos que não puderam vir, né, por questão da saúde, e hoje estão aqui, né? Irmã Delson, irmã Luciana, a minha preta, né? Está lá atrás, né? 3 meses, né? Sem vir à casa do pai. Hoje ela está aí, eu estou muito feliz com isso, né? E aconteceu algumas coisas, como aconteceu com a Juliane, né? Antes de sair de casa, né? Houve lá um momentinho, né? Amor, ora por mim aqui, né? E vamos em nome de Jesus. Né? Muitas vezes o inimigo ele é sujo, ele quer atrapalhar de mim na casa do Senhor, né? Porque ele está perdendo, aí a gente vê que é complicado, né? Mas graças ao nosso Deus, aqui chegamos, né? Está vencendo, não está boa ainda, mas sentiu desejo de estar hoje, nesta noite aqui, como você sentiu. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Antônio. O Antônio está conosco, né? E eu, Cícero, obrigado, Cícero, por sua presença aqui. É um prazer muito grande. Deus tem um plano. Eu sempre falo que ninguém entra dali para dentro, sim, por entrar. Eu, se meio na igreja, eu vou à igreja. Não. É o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. Ele impulsiona, eu preciso de Deus. Foi o que nós cantamos ontem no culto, né? Eu preciso de Ti. Nós precisamos desse Deus. E você do outro lado aí, que está já atento ao culto desta noite, eu quero te agradecer pela sua presença. Você pode pegar aí uma Bíblia, daqui a pouco, eu sei que muitos lados tem Bíblia. Se você não tiver, mora aqui por perto, fala com a gente, que a gente também consegue uma Bíblia para você, né? Mas se você tem uma Bíblia em casa, vamos compartilhar juntos a palavra do nosso Deus, leia conosco e deixa Deus falar nesta noite. Eu sei que nós temos algumas situações, alguns problemas, talvez algum irmão entrou com alguma situação, mas eu não vou pedir para você deixar lá fora, não, mas que nesse momento vamos colocar a sua vida no altar do Senhor, né? Como foi o culto amanhã, como o texto falou para a gente, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu não sei qual é a tua preocupação nesta noite, eu não sei o que você precisa fazer amanhã, mas a Bíblia diz que amanhã também pertence a Deus, Ele vai cuidar da gente, né? Então vamos colocar nossa vida no altar do nosso Deus, vamos pedir para que Ele fale conosco. Hoje é o primeiro domingo de agosto, né? Estamos virando aí o meado do mês, já passando o meado do mês, então estamos aqui nesta noite, que é um culto de comunhão, nós estamos celebrando a ceia do Senhor daqui a pouco, e nós estamos felizes porque Deus se faz presente aqui em nosso meio. Obrigado aos irmãos que se esforçaram para estarem aqui, né? Deus continue abençoando a sua vida, e que nesta noite, como nós já nos edificamos, como nós já ouvimos, nesta noite também saímos daqui edificados pela palavra do nosso Deus. João capítulo 3, versículo 13, do 13 ao 17. João capítulo 3, você pode depois deixar sua Bíblia aberta também, se você achar por bem. Capítulo 3, do 13 ao 17. Assim nos fala a palavra do nosso Deus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Vamos falar juntos versículo aí, esse versículo conhecido. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Amém. O 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, irmãos? Esse é um diálogo que Jesus está tendo, né, com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, um homem que conhecia a Bíblia da época e que ensinava o povo, né? Ele ensinava o povo. E eu penso que Nicodemos
ele era um fariseu, príncipe dos judeus, só que ele conhecia a lei de Deus, mas ele não era um religioso bíblico, não é? Ele era alguém que tinha lá uma fé, mas que ele mesmo ele não conhecia a fé que ele tinha, não é? E ele não conhecia o Deus a qual ele lia. Porque tem muitas pessoas que lê Bíblia, tem alguém que fala, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É muito bom quando nós temos esse conhecimento, né? Mas o importante não é simplesmente conhecer, nós precisamos viver, né? E Nicodemos, ele era um fariseu conhecedor da palavra, mas simplesmente ele era um homem intelectual. Nós temos hoje em nosso Brasil, e eu creio que em outras partes do mundo também, várias faculdades que ensinam teologia. E que não são pessoas que são evangélicas. Então, para os irmãos terem a noção, não é, de que Nicodemos era um desses homens. Ele ensinava, mas ele ensinava intelectualmente. E a vida espiritual, ela não leva uma fé que ela tem que partir do coração, né? Ou vai aqui para a cabeça e desce para o coração. E essa fé, Nicodemos não conhecia, né? E eu coloquei o tema da mensagem desta noite, o alto preço que Jesus pagou pela nossa redenção. Jesus pagou um alto preço. E nesse momento aqui Jesus está conversando com Nicodemos, porque Nicodemos ele quer ouvir Jesus, né? Mas ele não queria que a multidão, as pessoas a qual ele ensinava, soubesse que ele precisava de um posicionamento. Então ele vai de noite ter com Jesus. O bom que Jesus ele é o momento de todas as horas. Eu quero dizer para você que está aqui, para você que está em casa, que a hora que você procurar Jesus, você vai encontrar. Ele buscar-me-eis e me achareis o quê? Quando me buscardes de todo o teu coração. Então, se a qualquer momento do dia, a qualquer momento da noite, a qualquer momento da madrugada, se você procurar Jesus, você vai encontrar. E é interessante que ele está sempre no mesmo lugar. É nós que muitas das vezes recuamos, né? E ele fica mais longe de Deus, mas se nós fizermos assim, a gente vai se aproximar desse Deus. E nesta noite, nosso desejo é que você entenda como Nicodemos entendeu, né? Porque ele precisava nascer de novo. Nicodemos precisava tornar uma nova criatura, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós precisamos tomar um posicionamento diante de Deus. Estamos vivendo dias difíceis. A cada dia que passa, a gente vê uma situação diferente no nosso mundo. A gente vê uma situação no nosso próprio Brasil. Nós estamos aí sendo acuados, porque Cristo está voltando. E eu quero anunciar esse Cristo para você, que o texto nos falou, né? Um dos versículos nos falou que ele está no céu. Versículo 13, ora ninguém subiu ao céu, ele falando para Nicodemos, senão aquele que de lá desceu. Jesus estava no céu, ele desceu à terra. Para quê? Para pregar para mim e para você. Para pregar lá, começar com os discípulos e depois os discípulos estender essa mensagem e chegar até nós, e nós vamos dizer a ele mesmo, eis-me aqui, envie-me a mim, eu estou disposto a também fazer esta obra, a aumentar o reino dos céus, né? Então ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que já está no céu. Né? Que está no céu. Então a gente vai ver que esse versículo 13, Jesus está falando isso para Nicodemos, né? Que ele desceu, né? Ele se rebaixou. A Bíblia diz que Jesus não teve nenhuma usurpação ser igual a Deus, porque ele fala, eu e o Pai somos um. Mas ele desceu do céu, simplesmente, né? Para que nós, versículo 14, que colocasse para a gente aí, né? Para que cada um de nós entendesse que nós precisamos de um Salvador. A Bíblia diz que todos pecaram, separados da glória de Deus. E nós precisamos de um reencontro. E Jesus é que faz essa aliança entre mim e você. É Jesus que fez essa aliança, foi ele que foi lá para a cruz do Calvário, espontaneamente. Não foi porque Judas simplesmente o beijou com um beijo de traição, não foi simplesmente porque Pedro na hora negou Jesus, não foi porque Pilatos lavou as mãos, não foi.
Ele era o Cristo prometido para morrer na cruz do Calvário, pelo meu pecado e pelo teu pecado. E o texto, versículo 14, vai nos dizer: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E lá um texto de João ainda vai falar que quando ele for levantado da cruz, presta atenção, irmãos, presta atenção, meu amigo, quando Jesus for levantado na cruz, a todos atrairei a mim. Esse texto é muito interessante, ele diz que quando ele for levantado na cruz, todos, ia se atrair a ele, ia se voltar para ele. E naquela hora que ele está lá na cruz do Calvário, naquela cruz maldita pelo meu pecado e pelo teu pecado, toda a multidão se voltou para Jesus. Então ele fala que assim como a serpente lá no deserto foi levantada, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E a maneira como as pessoas olhavam para a serpente, está lá em Números, Esse texto está lá em Números, capítulo 21, versículo 8 e 9, nós não vamos ler, mas se você quiser ver depois, esse texto da serpente está lá em Números, capítulo 21, versículo 8 e 9. Então, o que quer dizer lá? A desobediência do povo contra Deus, levou com que serpentes mordessem as pessoas e as pessoas morriam, estavam morrendo. E quando o povo lá no Egito percebeu que estava sendo as pessoas, os judeus estavam sendo mortos, eles entenderam o estado do seu pecado, e eles se voltam para Moisés e pedem para Moisés orar por eles. E Deus manda para que ele pegasse uma serpente de metal, colocasse numa haste, num lugar alto, visível, e todos aqueles que eram mordidos pela serpente olhavam para a serpente de metal, era curado. Todos que olhavam. E essa simbologia ela traz para Jesus Cristo, porque todos aqueles que olham para a cruz do Calvário, ele é curado do seu pecado. Porque nós podemos entender que a morte, ela não nos separa de Deus. A doença não nos separa de Deus. O que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado contamina o homem. E o que é pecado, pastor? O que é pecado? Tem pessoas que acham: eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não jogo, eu sou um bom chefe de família, eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho. O que é pecado? Pecado tudo é aquilo que nós fazemos de errado e que Deus abomina. Aquilo que, só falar assim: eu não queria amar a Deus, só eu não queria aceitar a Cristo, nós estamos pecando. Então pecado é tudo aquilo que nos distancia de Deus. Então é preciso que aqui Nicodemos, ele sente o seu pecado e ele vai a Jesus, porque ele queria entender melhor, e Jesus fala que ele precisava nascer de novo. Não era simplesmente ser religioso, não era simplesmente ser membro de uma igreja evangélica, não era simplesmente carregar uma Bíblia, não era simplesmente conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Precisava tornar uma nova criatura. E essa nova transformação nos leva a uma transformação. E essa nova transformação nos leva a uma renúncia. E eu sempre falo que a coisa mais difícil de um homem renunciar é o seu próprio eu. Não é do que eu gosto. Se nós não estivéssemos aqui, onde nós estaríamos agora? Possivelmente, eu estaria em casa, que a Preta, a gente não gosta muito de sair, mas hoje gosta lá de vamos lá para um restaurante, vamos lá fazer um lanche, vamos tomar um sorvete. Alguém estaria sem algum lugar. Alguns estavam indo em casa, talvez vendo televisão, Mas por que nós estamos aqui? Porque nós não renunciamos ao nosso eu. E nós queremos estar no centro da presença do nosso Deus. Então é preciso que nós entendamos isso. E o texto vai nos falar lá no versículo 15, que para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, quando você olha para a cruz, e quando você olha para dentro de você, vê um Deus que perdoa o teu pecado, um Deus que te faz uma promessa de salvação, uma promessa de vida eterna, uma vida em que a Bíblia vai falar que o céu é um lugar tão maravilhoso que não há dor,
A gente anda, é o problema sério a dor hoje, né? Todo mundo tem um pouquinho de dor aqui, dor ali, né? A pessoa fala que depois passa dos 40, 50, aí, né? Essas coisas começam a aparecer. Mas no céu não tem dor. No céu não entra morto. Eu já falei aqui alguns dias atrás que Jesus nunca fez um sepultamento. Né? Onde Jesus chegava, né? Vida. E o céu não tem lugar para morte, para choro, para lágrima. Ele prometeu uma vida eterna. E essa vida eterna é uma vida sem fim, e onde qual nós estaremos louvando e glorificando o nosso Deus. João 3,16, Jesus vai declarar, porque Deus amou o mundo. E essa versão quer dizer assim, porque Deus amou o homem, porque Deus amou você, porque Deus amou a mim, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, que não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi com essa finalidade que Jesus veio ao mundo. E quero dizer para você nesta noite, que a alma do homem vale mais que o mundo todo. Lá em Coríntios capítulo 6, versículo 20, Paulo vai falar, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque foste comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha só o que Deus pede de mim, de você nesta noite. Você foi comprado por um bom preço. Um preço muito alto. Um preço que custou o sangue de Jesus sendo derramado na cruz do Calvário. O preço que custou o corpo de Cristo sendo dilacerado pelos nossos pecados. E Paulo vai falar, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É evidente que Paulo está falando para a igreja nesse texto aí. É para a igreja. Né? A necessidade de cada dia mais eu glorificar a Deus no meu corpo, com a minha vida. Né? A colocar cada dia mais a minha vida no altar do nosso Deus. E lá ainda em 1 Coríntios 7, 23, Paulo vai falar mais uma vez, né? 1 Coríntios 7, versículo 23, por preço foste comprado, não vos torneis escravo de homem. Então, ele nos comprou, Jesus nos comprou, e infelizmente existem pessoas que vivem na escravidão, né? Manipulado pela sociedade corrupta que muitas vezes nós vemos, escravizado por alguma coisa que nos chama a atenção e que a cada dia que passa vai levar o homem para a morte. E se fosse só para a morte comum seria bom, mas para a morte eterna. A morte eterna significa o homem distante de Deus, o homem sem mais chance de ter um relacionamento com Deus, o homem sem mais chance de se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que há caminho que o homem parece mal, mas o seu fim, né, é destruição, é morte. Então é preciso que nesta noite nós entendamos que o nosso Deus nos comprou por um alto preço. Porque o desejo dele é que nós nos rendamos a esse Cristo a cada dia, a cada instante. Mas eu quero ir lá ainda a Pedro, capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19. Pedro vai falar para cada um de nós, sabendo que não foste mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aí que Pedro vai falar que Pedro teve essa experiência com o nosso Cristo, com Jesus, né? E ele vai falar isso para a gente, né? Que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, a minha vida, a sua vida tem uma importância muito para Deus. E eu quero fechar esse momento aqui com Salmos 48,
versículos de 6 a 8, aqui o salmista ele vai nos falar, não é? O terror ali venceu, Salmos 48, 6, né? a 8. O terror, deixa eu ver na minha Bíblia aqui, por favor, só rapidinho aqui. Acho que eu estou com uma tradução diferente aqui. Perdoe, irmãos, que eu fugi do texto aqui, tá bom? Não é esse texto, então vamos deixar quieto. Me perdi um pouquinho aqui. Mas o texto que eu queria deixar para os irmãos é quando o salmista vai dizer que o nosso dinheiro, ele é insuficiente para comprar a alma do homem, né? Por mais que o homem seja rico, por mais que ele tenha muito dinheiro, eu não sei qual é o homem mais rico do mundo, mas o dinheiro do homem mais rico do mundo não é suficiente para comprar a sua alma. A sua alma tem um valor inestimável. E é por isso, amados, que Jesus vai falar que Deus, o seu Pai, ama o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei qual é a tua posição nesta noite, mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. E o maior desejo dele é que cada um de nós entendamos isso e nos arrependamos dos nossos pecados e coloquemos a nossa vida no seu altar, aceitando como seu Salvador, reconhecendo que somos pecadores e que somos carentes da glória de Deus. Nesta noite nós possamos entender a razão por que Cristo morreu da cruz e a razão por que nós, a cada primeiro domingo, celebramos a ceia do Senhor, né? Eu sempre falo sobre a ceia, a gente fala que a ceia, eu não gosto de chamar a ceia de Santa Ceia, porque ela não traz um benefício especial para nós, né? A Bíblia diz que quando nós participamos da ceia, nós fazemos em memória do próprio Cristo. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqui nós temos aqui o pão, vai nascendo pão, o suco de uva vai sendo suco de uva. Nós não estamos bebendo aqui o sangue de Jesus, nem estamos comendo a carne dele. Simplesmente estamos fazendo um memorial, e a Bíblia diz que um dia, né, todos nós estaremos com o nosso Cristo e ele vai celebrar a última ceia com cada um de nós, né? E aí vai ser para sempre. Então eu queria que você nesta noite entendesse isso. E eu sempre falo que a ceia, ela não é do pastor, ela não é do diácono, né? Não é da igreja. A ceia é do Senhor. E é por isso que nós não oferecemos a ceia a todos, né? E para participar da ceia é preciso fazer parte, né, de uma igreja evangélica, ser batizado, e também a questão da comunhão, né? Você precisa ter comunhão com o seu próximo e com o nosso próprio Cristo. Então, nesta noite, nós vamos participar da ceia. Nós queremos convidar os nossos diáconos aqui para frente. Nós queremos pedir ao nosso Michel Louvor também, que vem para cá nos ajudar. E o nosso desejo é que você faça como Nicodemos fez. Ele foi de encontro a Jesus. E eu quero dizer